Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre como iniciar a escrita de uma dissertação ou de uma tese. Para quem não sabe, a dissertação é o texto que a gente apresenta ao encerrar o mestrado e a tese, o texto apresentado ao final de um doutorado. É uma etapa muito difícil para muitas pessoas, visto que pode ser a primeira vez que você tenha que fazer um texto tão longo, né? Uma dissertação pode chegar a 100, 200 páginas, uma tese até a 300, 400. Então, realmente, não é uma prática muito comum às pessoas e, por isso, algumas pessoas têm dificuldade, principalmente em começar. Como fazer esse texto, né? Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é estabelecer prazos para o que você tem que fazer. Então, é claro que você tem 2, 3 ou até 4 anos para escrever essa dissertação ou tese. Mas, você precisa começar, né? Então, você pode estabelecer um prazo para terminar um capítulo, um tópico, algo assim, para que você tenha alguma meta a ser atendida e não fique tão perdido. O principal, gente, é não se sentir intimidado. É comum, quando a gente está iniciando, pensar que a gente não vai conseguir, que é muito difícil, que não sabe por onde começar, mas é importante ficar calmo. Uma dissertação não fica pronta em uma semana. Aquele momento que você sentar a cadeira para começar a escrever em frente a uma tela branca pode ser muito intimidador, né? Mas espero que com essas dicas de hoje a gente fique um pouco mais calmo e consiga proceder de forma sucessiva. Então, todas essas dicas dadas, chegamos ao ponto de iniciar essa escrita, né? O primeiro passo é leitura. Então, é muito importante que você conheça como são feitas dissertações e teses. E para isso, é interessante que você leia textos da sua área. Então, uma dissertação de eletrônica, uma tese sobre estatística, porque são os materiais da sua área que vão te nortear melhor sobre quais são as categorias, quais são os capítulos, que muitas vezes diferenciam-se de uma área para outra. Uma dica que vocês podem talvez achar absurda é: não comece seu trabalho pela introdução. Então, é muito comum que as pessoas achem que o primeiro passo na escrita de uma dissertação ou tese é fazer a introdução, né? Mas, na verdade, a introdução é uma das últimas etapas do seu trabalho. Por quê? Porque a introdução, ela é a apresentação do seu trabalho, não é mesmo? Então, muitas vezes, enquanto nós estamos escrevendo, durante o período do nosso mestrado ou doutorado, muita coisa acontece. Às vezes, nosso objeto de pesquisa muda, às vezes, uma questão de pesquisa, um objetivo, sofre alguma mudança. E dessa forma, você precisaria refazer toda a sua introdução. Então, a dica é esta: deixar a introdução para o final. Então, Alana, qual vai ser a primeira etapa da minha dissertação? A primeira etapa seria um planejamento, um ordenamento do que você vai fazer. Então, abra um arquivo e comece a ver página por página o que você inseriria. Uma página para capa, contracapa, aqueles termos que são obrigatórios pela BNT ou pela sua área, né? Um sumário. Aí já tente esquematizar ali no seu sumário o que você pretende colocar na dissertação, né? E a divisão dos capítulos. E aí em cada capítulo é interessante que vocês já vão colocando quais são os conceitos que vocês vão abordar, quais são as ideias que vocês querem comentar, que figura seria interessante, que dado seria bom de trazer, como se fosse uma tempestade de ideias, aquela primeira formatação da dissertação. Claro que vai parecer algo muito flutuante, algo até talvez confuso para alguns. Então, se você tiver dificuldade de se organizar dessa forma, você pode separar o seu texto em vários arquivos diferentes.
um arquivo para essas partes introdutórias, um arquivo para um capítulo metodológico, para as teorias, para a análise, para as referências. Fica a seu critério, dependendo da sua forma de organização. Nessa etapa de planejamento da sua tese ou da sua dissertação, é muito interessante vocês utilizarem o projeto de pesquisa que vocês encaminharam no processo seletivo. Ele pode ajudar bastante nessa organização que vocês procuram. E uma dica legal é que vocês não fiquem presos a essa primeira configuração que vocês estão dando à tese ou à dissertação, porque muita coisa vai mudando, coisas são acrescidas, outras são retiradas, e isso faz parte da vida acadêmica. Com essas subdivisões feitas, fica mais fácil começar a trabalhar uma por uma separadamente. Então você escolhe o capítulo que for mais fácil para você, o que você sentir mais confortável, e a partir dele você começa a escrever. No meu caso, eu comecei a escrever pela metodologia do trabalho, porque eu já tinha realizado toda a geração de dados, então eu sabia descrever muito facilmente quais tinham sido os passos da minha pesquisa, já tinha muita facilidade também e domínio nessa área. Mas fica a critério de cada um por onde começar. Você pode preferir fazer primeiro o capítulo teórico, e aí você pega as referências que você quer utilizar, as citações que você quer utilizar e já vai construindo ali. Fica a seu critério. Mas uma dica muito importante é que sempre que vocês pegarem um autor ou uma citação que vocês têm interesse de colocar na tese ou na dissertação, já separem a referência desse trabalho, porque isso vai poupar de você um grande esforço ao final, quando você precisar estruturar ali bem direitinho a sua referência, né? Se você já tiver esses arquivos separados, senão vai dar um trabalhinho. Uma parte que a gente tem que prestar atenção é que é muito importante que haja a voz do pesquisador na dissertação ou na tese. Então não é legal ficar fazendo citações, citações, citações e não tecer nenhum comentário acerca, não estabelecer analogias, não fazer análises. Isso não apenas quando você for fazer os resultados da sua pesquisa, mas também na parte teórica, na parte metodológica e durante todo o seu texto. A sua voz tem que estar sempre presente. Depois que vocês tiverem toda essa parte pronta de referenciais, metodologias, este é o momento de construir suas considerações iniciais e finais, pois agora já há um entendimento maior sobre o que vai ser feito, você já fez todas as outras partes, né? Fica bem mais fácil. E é também o momento de construir o seu resumo e abstract. Não se esqueçam que o seu trabalho vai passar por dois momentos em que podem haver muitas modificações. O primeiro deles é a qualificação do seu trabalho, então ele não precisa estar completo ainda neste momento, pode faltar a análise, pode faltar algum capítulo ainda. E neste momento uma banca vai analisar seu trabalho, vai sugerir várias mudanças, melhorias, isso vai fazer seu trabalho crescer bastante. E no momento da defesa, a gente acha também que o trabalho está pronto, mas ele ainda pode sofrer modificações. Se a banca sugerir alguma alteração, você ainda tem um prazo, geralmente são uns 2 meses, para fazer essas alterações, certo? Muito importante também nessa etapa é fazer uma revisão do seu trabalho, mesmo que você seja de uma área que tenha facilidade com a escrita, principalmente a escrita acadêmica. A revisão é muito importante, tanto da ABNT como uma revisão ortográfica. Outra dica muito importante é fazer um backup do seu trabalho. Então, sempre que você fizer alguma alteração no texto, envie para o seu e-mail, salve em outro local, porque já ouvi falar de muitos casos de perda de trabalho, né? Então, hoje em dia, acho que não tem mais desculpa para isso. E é primordial, para fazer backups e também para sair bem numa dissertação, ser organizado. Então, você vai precisar, por exemplo, ter dados, você vai precisar organizar informações, organizar documentos. Então, organize tudo isso anteriormente para que essa escrita seja facilitada. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês nessa etapa. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo.
Estou pensando em fazer alguns vídeos ainda mais específicos sobre metodologia, sobre referencial teórico, sobre análise. Então, se vocês quiserem algum tipo de vídeo assim, deixem aí seus comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, ok? E tchau, até a próxima!